secretária, agradecer aos servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari e as pessoas que fazem presente no plenário. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informo, segundo o secretário da mesa, que os vereadores assinaram o livro de presença desta forma, havendo no regimental declaro aberto sobre a proteção de Deus, a 24ª sessão solene do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano 2019. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Solicito ao vereador Clarim para fazer a leitura do texto bíblico. João, capítulo 3, versículos 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que suas obras são feitas em Deus. Declaro iniciado o expediente. Solicito ao segundo secretário da mesa, o vereador Cleito, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária do primeiro período do terceiro ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h18 do dia 12 de junho de 2019, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 23ª sessão ordinária do terceiro ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Rosemar José da Silva, PTB, para dar início aos trabalhos legislativos dessa data. Senhor presidente, desejou seu bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo aos servidores dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que acompanharam pelas redes sociais e a transmissão ao vivo através de Facebook, ao público presente, ao plenário e aos seus pares. Os termos do artigo 74 do Regimento Interno, senhor presidente, informou o segundo secretário da mesa, o vereador Carlos Cleito da Fé Brandes, PSD, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. E desta forma, havendo o número regimental, declarou aberto sobre a proteção de Deus a 23ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2019. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao vereador Éder Martins, PTB, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, senhor presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao primeiro secretário da mesa, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, a leitura da ata da 22ª sessão ordinária do terceiro ano do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2019, o qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, e após esclarecido não ter havido repetição em relação ao ofício 030/2019, Abadiânia Prévio,
e o ofício número 128/2019. Foi declarada aprovada de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes em pauta, que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta deste 12º dia do mês de junho de 2019, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno. Senhor presidente, concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de assunto em tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram a vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL, o vereador Clarindo Borges Araújo Filho, PTC, o vereador Davi Félix Vaz da Silva, PL, e o vereador Ivanei Pereira da Silva, PSD. Não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia. Solicitando a primeira secretária da mesa, a vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, a leitura do requerimento de indicação número 016/2019, de autoria da vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL, que indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ao ofício ao ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, requerendo-lhe a doação das providências administrativas necessárias na esfera das suas atribuições por uma ou mais secretarias municipais, agindo de forma integrada ou separadamente, se assim fizer necessário, inclusive utilizando-se das prerrogativas previstas no artigo 1º, inciso 4, da Lei Federal número 3.303, de 27 de junho de 2016, para o combate de focos do mosquito Aedes aegypti existente em imóveis agora fechados ou abandonados, onde anteriormente funcionavam hotéis, pousadas em nossa cidade. Ao término da leitura, a vereadora autora defendeu sua iniciativa e, após seu discurso, manifestaram-se a vereadora Angelina Rodrigues Pereira, PV, o vereador Carlos Pedro da Ferra Brantes, PSD, o vereador Ivanei Pereira da Silva, PSD, o vereador Clarindo Borges de Araújo Filho, PTC, e o senhor presidente, vereador Rosemar José da Silva, PTB. Encerrando a discussão, o senhor presidente submeteu o requerimento à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável, unânime, dos edis pela aprovação, remetendo à assessoria jurídica dessa Casa para prover pertinência ao termo regimentais, empregando a marcha necessária aos trabalhos legislativos desse dia. O senhor presidente procedeu à segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei 004/2019, datado de 1º de março de 2019, que dispõe sobre a transposição e transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo e legislativo, do vigente orçamento e das outras providências. Na votação, o senhor presidente colheu a aprovação por unanimidade em segunda e última votação, o último pelo qual o competente autor de lei e, posteriormente, o senhor prefeito para a sanção. Não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 10h24, senhor presidente, vereador Rosemar da Silva, PTB, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão
convocando a realização da sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, 3 de junho de 2019, no horário regimental, para constar eu, Marcelo Ferreira da Silva, professor jurídico, sob a supervisão, delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, TV, abri esta ata, contendo 2 laudas digitadas e lidas achadas conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja justificar o opinado? Senhor presidente, acho que tem um erro aqui só na questão do partido da Neuza e do Davi, que é PL. Né? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação, faço declarar aprovado. Convido o secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes. Matérias da ordem do dia. Item: primeira discussão e votação do projeto de lei número 06/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e das outras providências. Item 2. Leitura da portaria número 15, de 11 de junho de 2019, que dispõe sobre a alteração da portaria de 17 de 27 de fevereiro de 2017. Essas são as matérias da ordem do dia, senhor presidente. Gostaria de justificar também a ausência do vereador Edna Angelina, por problema de saúde no dia de hoje. Concedo a palavra aos vereadores para tratar de termos pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, a Rádio Capivari, público aqui presente, a Rafael, João, e estou aqui falando também, repassando uma informação que ontem, nas redes sociais aí, o vereador Antônio Sérgio chegou aqui até a ouvidoria com uma informação que o complexo ficou ali sem médico, segundo relatos aí das redes sociais, no período das 13 horas às 18 horas. Aí citou o nome dos vereadores, né, nas redes sociais, que está tendo fiscalização, não sei o quê, mas a gente sempre repassa aqui pela rádio, pelos grupos, que ligar como se fosse aqui na Câmara, né? A gente não consegue, por telepatia, descobrir isso aí. Então aqui tem um canal da ouvidoria, que é um número fixo, né? Qualquer um que estiver presente aqui vai protocolizar isso aí nos livros da ouvidoria, vai repassar para o vereador que estiver aqui na cidade. A maioria das vezes alguns estão resolvendo outros problemas fora ou até na zona rural, onde a gente impossibilita até de estar aí com a internet ou até mesmo o telefone ligado. Então, quando for nesse caso, a pessoa ligar na Câmara, fazer a denúncia através dos telefones, entendeu? Mas o canal melhor é ligar na Câmara Municipal, o telefone aqui é fixo, né? Fazer só pelo Facebook, às vezes, ontem mesmo eu nem olhei o Facebook esse mesmo. Então, o vereador Sérgio chegou com essa denúncia aí e a gente vai tomar as providências assim que terminar a sessão para saber se realmente é verdade e tomar as medidas cabíveis. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não tendo nenhum vereador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Com a palavra, o vereador Clarito para a leitura das emendas e os respectivos pareceres referentes ao projeto de lei 06/2019. Caros colegas vereadores, esse projeto de lei aqui, na verdade, os pareceres a respeito desse projeto de lei foram lidos aqui numa sessão passada.
Os pareceres foram todos para a aprovação do mesmo. Mas naquela oportunidade o vereador Éder pediu vistas desse projeto de lei e apresentou 2 emendas, as quais eu vou ler e ler os respectivos pareceres a respeito dessas emendas. Emendas supressiva e modificativa ao teor do projeto de lei número 006/2019. O vereador Éder Ferreira Martins, que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições e prerrogativas previstas na Carta Magna, na Carta Estadual, na Lei Orgânica do Município de Abadiânia, Goiás e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, vem com o devido respeito e acatamento apresentar emendas supressiva e modificativa ao projeto de lei número 006/2019, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 10 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências nos seguintes termos. Suprima-se integralmente o artigo 16 do referido projeto de lei, para que, no texto aprovado pelo plenário, seja retirada a autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Aro. Modifique-se o teor do artigo 47 do referido projeto de lei, para que, no texto aprovado pelo plenário, conste o seguinte: artigo 47. O Poder Executivo poderá, mediante prévia autorização legislativa, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme definido no artigo 3º, parágrafo 1º desta lei. Inclusive, os títulos descriptores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso e de resultado primário. Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 ou em seus créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente ajuste na classificação funcional. Grifei. Justificativa. Inicialmente, peço licença para lembrar aos meus pares que o direito de apresentar emendas a projetos de lei, sejam ordinários, sejam complementares, constitui parte fundamental do poder de legislar. Sem ele, o poder legislativo e, por raciocínio lógico, a Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, se reduziria a uma simples ratificadora da vontade do chefe do Poder Executivo Municipal ou em mero votante. É o poder legislativo veiculador da vontade popular. A ele é conferido como função típica e exclusiva o poder de emendas aos projetos cuja iniciativa seja ou não de sua competência. É o texto constitucional da República que assegura o poder de emenda, ao mesmo tempo em que o limita em determinadas hipóteses nos termos do artigo 63. Recentemente, o excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu que as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo são possíveis, admitidas desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. Vejamos os julgados em questão. Emenda ação direta de inconstitucionalidade, Lei nº 3.611, de 2012, do Estado do Paraná, a qual estabeleceu os valores das custas judiciais devidas no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Inconstitucionalidade formal, inexistência, poder de emenda do Poder Legislativo em matéria de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça, ausência de inconstitucionalidade material, taxa judiciária, vinculação ao valor da causa ao valor dos bens sob litígio. Não ofendem a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário Estadual ou sua reserva de iniciativa legislativa, emendas parlamentares oferecidas a projetos de leis que versem sobre tabelas de custas e emolumentos. A função do Legislativo dos projetos cuja iniciativa de propositura seja exclusiva de algum órgão ou agente político não se resume a chancelar seu conteúdo original. No debate, as modificações e as rejeições decorrentes do processo legislativo defluem do caráter político da atividade. 2.
A jurisprudência da Corte tem entendido reiteradamente que a Constituição Federal somente veda ao Poder Legislativo formalizar emendas a projetos de iniciativa exclusiva se deles resultarem aumento de despesa pública ou se forem totalmente impertinentes à matéria versada do projeto, o que não é o caso da presente ação direta. Precedentes: ADI número 3.288, Minas Gerais. Relator: ministro Aires Brito, Diário da Justiça, 24/2/2011. Portanto, sem maiores delongas, está pacificado que a apresentação de emendas ao projeto de lei número 006/2019 encontra resguardo legal no arcabouço jurídico e jurisprudencial vigente. Em relação ao artigo que por esta emenda se pretende suprimir, o seu artigo 16, como bem anotado no parecer jurídico elaborado, entre aspas, em palavras mais explicativas, excelências, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, também chamada ARO, é um processo pelo qual o Tesouro Público pode contrair uma dívida por antecipação da receita prevista, a qual será liquidada quando efetivada a entrada de numerário. Dicionário de Termos da Contabilidade Pública, grifei. As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, ARO, são exceção e classificam-se como ingressos extra-orçamentários, por determinação do parágrafo único do artigo 3º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, por não representarem novas receitas no orçamento. Artigo 3º. A lei orçamentária compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram, para os fins deste artigo, as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Veto rejeitado no Diário Oficial 5/5/1964. Como visto, ingressos extra-orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero depositário, constituem passivos exigíveis, sua restituição não se sujeita à autorização legislativa, portanto, não integram a lei orçamentária anual. Desta forma, como o próprio nome já diz, trata-se de situação extraordinária que se destina a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, o que ainda nem ocorreu na medida em que na proposta trata-se das diretrizes orçamentárias do ano vindouro. Logo, caso o alcaide municipal se depare em sua gestão no ano de 2020 com situação especialíssima que exige a adoção de providência excepcional, pode perfeitamente lançar mão da abertura de créditos adicionais de natureza suplementar, demonstrando a necessidade e a conveniência após prévia autorização legislativa, ao invés de tomar emprestado valores junto às instituições financeiras em condições muitas vezes desvantajosas para os cofres públicos. O outro tema abordado por esta emenda parlamentar, a necessidade de expressamente haver autorização legislativa para a transposição, o remanejamento, a transferência ou utilização total ou parcial de dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, está previsto no artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, não merecendo maiores comentários. Artigo 167, são vedados, inciso 6, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou em um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. Neste ponto, a emenda em questão visa até mesmo afastar a inconstitucionalidade existente no projeto de lei número 006/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências, razão pela qual, como no caso anterior, merece ser aprovada por este soberano plenário, de modo a alterar a proposta original, trazendo suporte aos legislativos e arrimo do qual convido vossas excelências, meus nobres pares, a acompanhar o raciocínio ora expendido. Plenário da Câmara Municipal de Abadiânia,
Goiás, 12 de junho de 2019. Éder Ferreira Martins, PT. Agora eu vou ler o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça, parecer da Comissão às emendas ao projeto de lei número 06/2019. Interessada, a mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, requerente Rosemar José da Silva, presidente da Câmara, requerida CCJ. Autoria da emenda, vereador Éder Ferreira Martins. Do relatório, o vereador Rosemar José da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise das emendas apresentadas ao projeto de lei número 06, de 10 de abril de 2019. Esta comissão já emitiu parecer ao projeto. Desta forma, cabe analisar tão somente as emendas apresentadas pelo vereador. Em uma só peça foram apresentadas duas emendas, uma supressiva e outra modificativa. A emenda supressiva pretende extirpar o artigo 16, enquanto a emenda modificativa pretende alterar o teor do artigo 47. É o relatório da análise. O projeto já foi admitido por esta comissão. Desta forma, verifica-se de plano que não há vício de iniciativa para a apresentação da emenda. Quanto ao aspecto material, não vislumbro óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico é permitida a apresentação de emendas pelos vereadores. Aliás, a apresentação de emenda é função típica e reservada exclusivamente aos vereadores. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Desta forma, atendidos os requisitos materiais e formais de constitucionalidade, a admissibilidade das emendas é medida em positivo. As emendas atendem à técnica legislativa, pois possui redação técnica escorreita e atende a contento às regras da Lei Federal Complementar número 95/1998. Por fim, as emendas atendem ao crivo da juridicidade, porquanto a apresentação de emendas supressiva e modificativa são adequadas ao teor ao atender ao fim almejado. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material das emendas com as Constituições Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade das mesmas. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 12 dias do mês de junho de 2019. Assinado, vereador relator Antônio Sérgio dos Santos. Ele foi acompanhado aqui pelos vereadores Angelina Luiz Pereira e Carlos Leite da Fé Abrantes. Agora eu vou ler o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer as emendas ao projeto de lei número 06, de 10 de abril de 2019. Membros da comissão: Davi Félix da Silva e Vanê Pereira da Silva. Relatora: Neuza Jacinto Diniz. Relatório: veio ao exame desta comissão duas emendas ao projeto de lei número 06/2018, que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2020. Foram apresentadas duas emendas pelo vereador Éder Ferreira Martins, uma supressiva e outra modificativa. É o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, as emendas foram apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela admissibilidade das mesmas. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento das emendas é medida que se impõe. É com o voto da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento das emendas nos termos do voto da relatora, Câmara Municipal de Abadiânia, 12 de junho de 2019. Neuza Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças, e o Vanê Pereira da Silva e Davi Félix da Silva. Paz da Silva. Matéria está em discussão. Senhor presidente, eu vou só fazer uso aqui para fazer um comentário aqui a respeito das emendas apresentadas. Na verdade, ficou muito bem explicado aqui o teor das emendas, né? Uma é para excluir o artigo 16 e a outra é para modificar o artigo 47. Eu gostaria aqui de ler o artigo 16.
O artigo 16, ele fala o seguinte, ó, a lei orçamentária, esse é o artigo que está pedindo a exclusão dele do projeto. Ele fala o seguinte, ó, a lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que é observado o disposto no artigo 88 da Lei Complementar nº 101/2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. Então, o que acontece? O artigo 16, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é? É uma lei que vem traçando um norte, um caminho, uma diretriz para a elaboração da lei orçamentária anual, que nós vamos receber aqui. Depois que nós aprovarmos a LDO, que é uma lei que traça o norte e o caminho para a elaboração da lei ordinária, da lei orçamentária anual, que é a LOA. Então, o que o artigo 16 fala? Ele fala que nessa lei orçamentária, que ainda virá para cá, poderá. Então, o que acontece? Ele não está falando deverá, ele está falando poderá conter autorização para a realização de operações de crédito. E a emenda do vereador Éder é para extirpação desse artigo. E ele diz, em sua emenda, ele justifica a sua emenda no seguinte sentido. Ele diz assim, ó, suprima-se integralmente o artigo 16 do referido projeto de lei para que no texto aprovado pelo plenário seja retirada a autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Ele já está falando que no artigo 16 já tem autorização de crédito. Com todo respeito, com toda vênia ao entendimento dele, mas ele está falando o seguinte, ó, suprima integralmente o artigo 16 do referido projeto de lei para que no texto aprovado pelo plenário seja retirada a autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Não há nesse artigo, como eu li aqui, essa autorização. O artigo é claro, ele só diz o seguinte, ó, a lei orçamentária poderá conter autorização para realização, poderá conter a autorização, já está falando, já tem autorização, né? Então, para mim, seria dispensável a supressão desse artigo. Aí no artigo 47, o artigo 47 até eu entendo e acho que a emenda foi boa. Por quê? O artigo 47 ele é um artigo extenso. Um artigo extenso, ele tem várias leis. Ele é um artigo grande e tem um parágrafo grande, né? E a emenda veio no sentido seguinte. Imagina que essa emenda só um instante. Pelo que eu entendi do artigo 47, ele só está colocando o seguinte, ó, porque no artigo 47 diz assim, ó, o Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar totalmente ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020. E vem falando várias coisas. Mas o que ele alterou aqui, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, onde fala assim, o Poder Executivo poderá, mediante decreto, ele pôs o seguinte, ó, o Poder Executivo poderá, mediante prévia autorização legislativa. Aí eu já concordo. Por quê? Ele precisa realmente de transposição, remanejamento, transferência de recursos, tem que passar aqui pela Câmara mesmo. Nós temos que ser cientificados, até para a gente saber onde está ocorrendo esse remanejamento, né? Para a gente verificar se não estão tirando recursos de áreas prioritárias para áreas menos prioritárias, né? Então essa aqui eu concordo. Mas o que é agora a questão? A questão é a seguinte. A questão é o seguinte, ele apresentou essas duas emendas num só pedido, né? Num só requerimento. Então o que acontece? Não tem como eu falar que aprovo o artigo 47 e não aprovo o artigo 16. O que eu poderia aqui, ou aprovar ou reprovar as emendas dele, né? Mas eu tenho um outro entendimento desse artigo 16. Também, tem um outro entendimento também que eu acho que até sana
essa interpretação que ele fez. Porque quando ele diz aqui que só suprime o artigo 16, não impede de, mesmo assim, na lei orçamentária, vir o pedido dessa autorização do artigo 16. Porque ele fala assim, ó, eu acho que esse artigo 16 até aqui, ó, ele seria dispensável. O chefe do Poder Executivo, ele é o seguinte, né? Ó, ele fala assim, o artigo 16 do projeto original, a lei poderá conter autorização. Se suprime esse artigo, mas não fala que não poderá, não tem problema. O que não é proibido é permitido. E na lei orçamentária, o Poder Executivo também poderá. Embora não contenha aqui, porque isso aqui seria apenas um norte, seria apenas uma diretriz, né? Então, se suprime o artigo falando que não poderá, não quer dizer que ficou proibido. Agora, se eu apresentasse o artigo 16 e falasse assim, ó, a lei orçamentária não poderá conter autorização, aí seria o contrário. Então, para não haver essa dificuldade, a gente tem que apresentar uma nova emenda aqui em plenário, voltar para dar parecer, né? Só que aqui, presidente, eu vou chamar a atenção aqui para um detalhe, que para mim é importantíssimo. Se eu fosse presidente, eu não colocaria essa emenda em votação. Por quê? Ela está sem assinatura do vereador autor da emenda. E o projeto de lei está em pauta hoje. E ele já não pode ser tirado mais de pauta, porque ele já foi tirado uma vez como vista. Né? Então eu deixo aqui para que o plenário decida também. Né? A emenda aqui está sem assinatura do vereador autor, mas se os senhores quiserem... Vocês, se vocês querem deixar para amanhã, votação. Na verdade, ele tinha que estar com a assinatura dele para nós aprovar. Não adianta nós só pôr ele em plenário aqui, depois ele não assina, nós ficamos aqui como aprovou o negócio. E tem um outro detalhe, vereador Sérgio. Se acontecer alguma coisa com o vereador, Isso. e aí, nós aprovamos uma emenda sem a sua assinatura. Sua assinatura. Então ele tinha que estar presente aqui, ciente do que nós ia aprovar hoje ou não. Quer tirar de pauta então e põe ela amanhã novamente. Aí o plenário decide aí. E com o artigo 47, eu concordo com o senhor que através de decreto a gente não fica sabendo nada que vai fazer a transposição ou não. Tem que passar pela Câmara. Retira ela amanhã e põe novamente. Vocês concordam ali? Eu acho que seria o mais prudente, né? O certo é. Ou vota hoje, sem desconsiderando as emendas, do jeito que o projeto veio, ou retira de pauta e põe na pauta, porque nós ainda temos uma pauta da manhã, e amanhã pode ser. Aí amanhã deve ser feito até uma extraordinária para a gente aprovar esse livro, que já está extrapolado o tempo daqui. Não. Eu também, senhor presidente, eu concordo, inclusive eu até não assinei o parecer da comissão porque não tinha assinatura do autor da emenda, então ela não teria valor, né? Ela é só mesmo um texto informativo. E eu também concordo com as emendas do vereador Éder, mas também concordo que ela tem que estar assinada para que possa viger aqui para nós. Senhor presidente, eu assinei, mas assim, acreditando que o vereador ia estar aqui, mas ao mesmo tempo chegou a informação que ele não ia estar. Da mesma forma fui eu. Eu imaginaria que ela chegaria, né, a tempo e não chegou. E foi bem explicado o artigo 47. 47 é o que mais nos agregou, né? Que a gente está vendo aí que é coisas que vai acrescentar e nós podemos sim aprovar. Deixa para amanhã, que aí nós pede, igual o vereador falou. Retira para amanhã novamente. Extraordinário. Então, não havendo, ele declara encerrada a discussão. E com a palavra o segundo secretário para a leitura da portaria 15/2019. Portaria número 15 de 11 de junho de 2019. Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, do Estado de Goiás, o vereador Rosemar José da Silva, no uso de suas atribuições legais e considerando que a portaria 17/2017 foi expedida para estender o direito de vistas a todos os vereadores que antes só tinham o direito de vistas nas comissões.
Considerando que a intenção da aludida portaria é de garantir o direito de vista no plenário antes das votações, considerando o princípio da celeridade processual. Considerando os membros das comissões já ficam com um processo para a emissão de parecer pelo prazo regimental. Considerando que se esperar que os membros das comissões só disponibilizem os processos já estudados, relados e votados por elas mesmas. Resolve o artigo 1, portaria número 27, de 27 de fevereiro de 2017, passa a vigorar acrescido com o artigo 1, a qual conterá a seguinte redação. Artigo 1. Na verdade, a concessão de vista de que trata o artigo 1º, os membros das comissões permanentes. Artigo 2. Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Estado de Goiás, aos 11 de junho de 2019. José Mário José da Silva, presidente da Câmara Municipal. Não tendo mais matéria, declaro encerrada a sessão, marcando outro para amanhã. Bom dia a todos.